e li o 8, meditei, palavra pronta do Provérbios 8 e a gente ia pular o 7. De repente, estou lá no meu momento com Deus, né? E aquela voz suave do Espírito Santo, volta no 7. Voltei para o Provérbios 7. E o Senhor falou comigo. E Ele vai falar com vocês também. Estou contando tudo isso, porque à medida que vocês ouvirem essa palavra, vocês vão sentir o que eu senti. Deus é maravilhoso. Então, nós vamos fazer aquela nossa leitura comprida, fazendo pausas para a gente fazer considerações, certo? Depois eu vou falar mais sobre o tema de hoje. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá o quê? Vida. Guarde os meus ensinos como amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Essa primeira parte a gente vai falar depois, tá? 6. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ou seja, alguém que faltou sabedoria. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite. Crescia a escuridão. Sempre onde há falta de luz, sempre onde há engano, sempre há onde desejo de esconder, de que ninguém saiba, que ninguém vê, há perigo. Quero dizer para vocês que do 10 ao 13 eu marquei identidade. E diz assim, a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Por que eu marquei como identidade? Se a mulher adúltera veio vestida como prostituta, cheia de astúcia no seu coração, eu preciso fazer uma reflexão. Quando eu me visto, qual a intenção do meu coração? O que eu passo com as minhas vestimentas? O que eu quero comunicar com ela? Qual o sentimento que eu quero trazer para quem me vê, para quem me olha? Porque aqui, a astúcia da mulher adúltera passou, inclusive, por como ela se vestia. As nossas roupas também vão dizer o Deus que a gente serve. As nossas roupas também comunicam que tipo de mulher eu quero ser, eu quero me parecer. Ela é espalhafatosa e provocadora. Ontem eu estava na farmácia, chegou uma mulher e ela começou a falar de um assunto íntimo, sexual, na maior altura, assim, no meio da farmácia. Assim, eu falei, meu Deus, qual a raiz? O que está nesse coração que precisa falar de um assunto desse no meio de uma farmácia tão íntimo, chamando a atenção de tanta gente? Qual a dor? Qual o pecado? Qual a intenção?
Qual a falta para tanto excesso? E a gente pode pensar em coisas, né, imorais, mas a gente também pode pensar em outras coisas que faz a gente ter esse desejo de aparecer. Qual o ídolo que está no meu coração que faz eu precisar ter a necessidade de me destacar, de ser a mais bonita, de chegar e causar impressão? O quê? Uma coisa é a nossa alegria contagiante que vem do Senhor, outra coisa é, né, a palavra reta que o Senhor nos dá e que quando você traz é como Cristo, as pessoas admiram. Outra coisa é ser espalhafatosa. O que está mudando aí é a inclinação do coração. Então eu marquei de amarelo. Provocadora. Quantas vezes nós provocamos a ira do marido, dos filhos, das pessoas ao nosso redor, com provocações inúteis, por bobagem. A Bíblia diz, não irai vossos filhos. Tem coisa que é sem necessidade, a gente tem que escolher qual guerra nós vamos guerrear, não dá para guerrear todas. Por vezes a gente cansa eles. Eles ficam também sobrecarregados e irados. Porque a gente não quer só educar, a gente quer provocar. Mas, Aline, provocar como? Sim, provocar. Porque por vezes a gente está atropelando a identidade deles. Nós estamos compreendendo o tempo, a hora, a forma. A gente faz por fazer, porque eu sou a mãe, eu tenho autoridade mesmo e eu vou fazer. Outra forma de provocar também é deixar os filhos sem limite. Entregue a sua própria sorte. Entregue as inclinações dos seus próprios corações. Isso também é provocá-los, é deixá-los, entregá-los à mercê das próprias emoções e sentimentos. Nós precisamos direcionar. Usar a autoridade que o Senhor nos deu da forma certa, no tempo certo, com o tom de voz certo, com o olhar certo. Fácil? Não. Mas extremamente necessário. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica à espreita. A mulher adúltera, ela não tem interesse na sua casa. O desejo dela é estar fora de casa. Vamos fazer essa reflexão? O que tanto nos atrai o estar fora de casa? Por vezes, nós também estamos adulterando. Estamos trocando a prioridade do Senhor, que começa pela família, pela casa, por outros prazeres, por outras distrações, entregando e cedendo o nosso coração para vontades secundárias no lugar da primária, que é a família. E o convite bate à porta. Então, eu resolvi pintar de amarelo. Fica a dica. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Gente, ela é religiosa, viu? Ela tem espiritualidade. Ela só foi atrás do homem adúltero depois que ela já tinha entregue as suas ofertas. E por isso ela estava livre para pecar.
Sabe aquela coisa? Uma vida na igreja, outra fora dela? Sabe aquela coisa de segunda a sábado uma coisa, domingo outra? Escolhei hoje a quem servir. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque por vezes, e a religião tem essa capacidade, da gente achar que está servindo a Deus, quando nós só estamos cumprindo rituais. Que o nosso coração não está inclinado para viver o que se aprende. Então aqui ela queria o rito. Eu entrego um sacrifício. Estou livre para me envolver com o homem adúltero. Eu vou à igreja domingo, eu ajudo quando precisa, o pobre, eu me importo. Tá bom. Aí quando a gente ouve uma palavra que confronta quem nós somos, isso é besteira, não é bem assim. Eu sou assim. Coração duro. Ou ainda, quando fala assim, eu não concordo, isso não é para mim, muda de igreja, porque quer ouvir o que... Quer ouvir o que é agradável, o que faz sentido. O que faz sentido para mim. Aí resolvi pintar de amarelo. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Gente, só produtos nobres da época, o que tinha de melhor. Inclusive, Davi oferece esses mesmos itens aqui em adoração ao Senhor. É o que aquele povo tinha de precioso, era o luxo daquela época. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. A mulher adúltera usa o que ela tem de melhor na sua casa, na sua cama, para enganar um homem. E nós? Nós, que somos as mulheres de Deus, nós que temos a promessa do Senhor, nós que temos a bênção do Senhor, estamos desapercebidas com detalhes que são extremamente importantes. Como você prepara o seu leito sem mácula, que é o que a Bíblia chama, bendito seja o leito sem mácula. Como você prepara o seu leito sem mácula para receber o seu marido? Ou é na hora que ele deita na cama que começa a murmuração, a reclamação? É na hora que deita na cama que resolve ter as conversas difíceis? A mesa existe para isso, tá? Vamos manter o nosso leito sem mácula. Vamos manter o nosso leito caprichado. Vamos estar disponíveis para o amor, para o afeto. Aqui, ela tinha condição de comprar o lençol de linho fino egípcio. Talvez não é a sua realidade, mas o que você tem de melhor na sua casa, use com a pessoa abaixo de Deus, que é a pessoa mais importante na sua vida, se você é casada. Outra coisa, cuidado com o que se vê, porque tem impurezas espirituais. Cuidado com o que se vê no seu lugar de intimidade, porque o leito deve ser sem mácula, puro. Tudo que nós precisamos, Cristo tem para nos dar. Nós não precisamos de nada maligno. Qualquer falta
Cristo tem para nos dar. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Marquei de amarelo também. Ela seduziu o homem com as suas palavras sedutoras, ela persuadiu e atraiu com o dulçor dos lábios. Por vezes essa aqui somos nós. Só que no lugar do dulçor, a gente usa o fel. Uma linguinha amarga, viu? Misericórdia. Por vezes, usamos palavras manipuladoras. Gente, manipulação é um espírito maligno de Jezabel. Não manipulem marido, coisas, situações com palavras. Uma coisa é a palavra certa, uma coisa é a palavra reta, uma coisa é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Outra coisa é palavra manipuladora. Vitimismo, drama. Especialmente porque no final você quer que aconteça a sua vontade. Cuidado. Cuidado. E se você tem um marido silencioso, um marido que por vezes cede, mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Vamos ser mulheres que têm doçura no falar. Não para manipulações, mas é porque é o que Cristo espera de nós. Porque é assim que tem que ser. Vamos pedir ao Senhor para tirar a amargura da nossa vida, gente. Leva em oração a amargura. Vamos parar de ser chata. Oh, meu Deus! Eu sei que tem um dia ou outro que acontece, mas dá uma olhadinha. Vê se é um dia ou outro. Repara a frequência que está saindo coisa amarga de você. 22. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. O homem que se envolve com a mulher adúltera, isso custa a vida dele. Repara, observa. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. E aqui eu diria que nós não sejamos essa mulher. Nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Eita, nos ajuda, Senhor. Mas então, fazendo essa leitura, algo saltou aos meus olhos, que foi: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Não tem nada que Deus não nos peça que Ele já não nos tenha dado. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se Ele fala, podem perdoar, é porque eu já perdoei vocês. E aqui, o que o provérbio está dizendo é, pega a palavra de Deus e guarda.
como a menina dos seus olhos, como a menina dos olhos de Deus. Essa expressão no original fala de pupila. Guarde como a pupila dos seus olhos. O que é a pupila? A pupila, ela é frágil, mas ao mesmo tempo ela é protegida. Se você for para o sol, primeira coisa que a pupila faz, diminui, para não entrar muita luz. Se você vai para o escuro, o que ela faz? Ela dilata, para entrar muita luz. Você pode tentar que é automático. A pálpebra, ó, fecha na hora. Então, quando a Bíblia usa essa expressão, e aí talvez vocês vão lembrar de uma expressão também comum, fulana é a pupila dos meus olhos. É uma expressão cheia de ternura. É uma expressão cheia de zelo, de cuidado, de proteção. E Salomão está aqui dizendo, peguem essa palavra, e Cristo é o Verbo encarnado. Então, quem quer se relacionar com Deus, precisa se relacionar com essa palavra, pega e guarda. Mas guarda perto, guarda como a menina dos seus olhos, guarda assim no fundo do seu coração, não deixa nada roubar essa palavra. E ele só está falando isso, Salomão, porque ele ouviu isso de Deus através da vida de Moisés, e nós vamos ler aqui. Eu quero que vocês abram, por favor, quem ficou com Deuteronômio 32, do 9, 14. Pode ler, Briane. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe poupa. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivante. Ele protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado do rebanho e com cordeiros e bodes cevados, e com os melhores carneiros de Bazar, e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Gente, Moisés, e essa expressão, menina dos olhos de Deus, está no Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés foi depois que ele entregou para Josué, ele louvou ao Senhor e contou os feitos do Senhor. Moisés virou e falou assim, olha, mesmo no tempo de deserto, o Senhor nos... Fico até arrepiada. O Senhor nos guardou como a menina dos olhos dele. Mesmo no deserto, nós comemos coalhada. Mesmo no deserto, ele nos fartou da espuma, da melhor parte do suco da uva. Mesmo no deserto, ele foi provisão para nós. Ele cuidou de nós. Foi maná. Foi nuvem de fogo. Gente, por vezes, a gente até tem dificuldade de se ver como essa menina dos olhos de Deus, e muito pelo nosso histórico. Talvez você veio de uma família grande, você só era mais um. De 10 filhos, você só era mais um. Você teve que ter responsabilidade cedo. Você tinha que olhar o irmão mais novo. Ou porque você precisou ser responsável muito cedo, você tinha que trabalhar, você tinha que ajudar, você tinha que se virar, você tinha que ganhar. Talvez você veio dessa realidade. E quando a Bíblia fala menina dos olhos de Deus, quando Cristo fala, eu sou o seu Abba Pai, eu sou o seu paizinho, você tem dificuldade de relacionar com esse Deus
que te quer perto. Que a menina dos olhos de Deus não é aquela proteção religiosa que a gente vê. Deus está lá em cima, com a mão assim, me guardando, me protegendo. Moisés ainda fala no final, foi perto esse cuidado. Foi mesmo como um pai cuida de uma filha. E talvez se você não teve essa referência de pai cuidando de uma filha, você tenha dificuldade de entender o que isso significa. Mas o cuidado de Deus conosco, ele é cheio de ternura, de amor. Deus se preocupa com os detalhes. Quem precisa comer coalhada no deserto? No deserto era o maná e estava bom demais, era só não morrer. Quantas vezes nós estamos passando por desertos e o Senhor também nos presenteia com coalhadas, com aquilo que nem é essencial. Só para nos lembrar, você pode confiar em mim, porque apesar do deserto, eu estou com você, eu não me esqueci de você, você é a menina dos meus olhos, eu tenho interesse por você. Nem sempre é possível, e não vai ser possível debaixo do sol viver sem atravessar desertos. Mas o fato é que no deserto ele diz, vocês são a menina dos meus olhos. Agora a gente precisa se entregar a esse amor. Por vezes a gente sofre no deserto porque a gente começa a colocar nossa confiança naquilo que não é o Senhor. No lugar de ir para o Senhor, a gente se afasta, porque a primeira pergunta que vem é, mas se Ele me ama, por que eu estou vivendo esse deserto? Enquanto que a nossa oração tinha que ser, Deus, se revela para mim nesse deserto. Fala comigo nas coisas mais ordinárias. Gente, no tempo de escassez, no tempo de deserto, é a melhor oportunidade para se ver como a menina dos olhos de Deus. Nós passamos por um deserto certa vez, aqui em casa, e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não gostaria de precisar financeiramente de ninguém nesse deserto. Não por orgulho, mas porque a gente não quer ser pesado. E eu fiz essa oração, passou um pouquinho, chegou uma carta. E na época a instrução era, não estamos pagando contas que podem ser negociadas para o futuro. Quando eu vi, era uma carta do Bradesco. Eu falei, conta que não vai ser importante, não é água, luz, comida, vai ficar para pagar depois. Não abri a carta, olha isso, não abri. Passou um pouco, uns 2, 3 dias eu falei, bom, deixa pelo menos eu ver o tamanho do problema que vai ficar para depois. Gente, quando eu abri a carta, você foi contemplada num consórcio que a gente pagou há não sei quantos anos atrás, parou de pagar porque as coisas estavam difíceis e quando eu abri, eu fui contemplada nessa carta de consórcio. Gente, aquilo daria para 1 ou 2 meses de despesa. Olha isso. Eu fiquei pensando, Deus, lá atrás, há 5 anos atrás, quando a gente fez esse consórcio, o Senhor estava projetando o cuidado para esse dia, para essa oração. Não, eu realmente sou a menina dos olhos de Deus. Não parou por aí, porque 15 dias depois chegou outro papelzinho, e aí eu já estava com coragem de abrir. Era o outro consórcio, porque na época foram feitos 2. Era outro consórcio. E para a glória de Deus, nós passamos o deserto, e eu não precisei, não por orgulho, mas o Senhor me presenteou com essa coalhada no deserto. Com esse banquete no deserto. Gente, isso por quê e para quê? Para hoje
eu poder dizer assim, gente, Deus é confiável. Ele é confiável. Nós falhamos, as circunstâncias mudam, as coisas difíceis acontecem, mas Cristo é imutável, Ele é totalmente confiável. Ele está nos vendo, Ele está nos enxergando. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E é por isso que Salomão está escrevendo aqui. Por quê? Porque essa história foi passada de geração para geração. Um pai contava para o filho, ó, lá no deserto, Deus nos amou e nos guardou como a menina dos olhos dele. Então Salomão pode virar aqui e escrever, olha, vão guardar essa palavra também como algo precioso, valioso. Deus é confiável, pode guardar essa palavra dentro de você. Pode obedecer, não precisa andar agitado, ansioso de um lado para o outro, desesperado. Pode confiar nos meus cuidados. Agora, quando o Senhor cuidar de você, reconheça que é o Senhor. Porque às vezes nós estamos tão ingratos, que a pessoa pega um testemunho como esse que deu e ela fala assim, ainda bem que tinha 2 consórcios, porque se não tivesse eu não sei o que seria de mim. Coloco eu, né? Ainda bem que eu fiz um consórcio. E ainda com um coração que não é grato, é um coração orgulhoso. Louve ao Senhor quando chegar a coalhada no deserto. Esquece o deserto. Exalte o nome do Senhor pela coalhada, pelas provisões que chegaram no tempo do deserto. Nós não viemos a repetir o que os israelitas fizeram no deserto, né? Isso. Murmuraram. E aí, eu também descobri no Salmo 17, 6, 9, quem pode ler? Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina de teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Gente, olha Davi aí. Davi está clamando como um filho amado. Davi está clamando como alguém que já sabe que pode dizer, Deus, me guarda, como a menina dos olhos teus. O clamor está aí para isso. Mas aí é aquela coisa, você chega diante de Deus como um filho, você chega diante de Deus como? Ou primeiro você procura N soluções, pessoas. Davi chegou aqui e falou, me guarda. Olha, eu estou sendo vítima de injustiça, estão querendo me matar. Estão querendo me destruir. Me guarda. Olha, mas como a menina dos teus olhos, me guarda assim, ó. Como a galinha guarda debaixo das suas asas os filhotes. Tá vendo o nível de intimidade, de relacionamento dessas pessoas e ligada a essa expressão com Deus? Gente, aí eu fico vendo mulher com medo de inveja. Como assim, gente? Medo de inveja? Você não é a menina dos olhos de Deus, não? Você não está guardada debaixo das asas do Senhor? O que pode a inveja contra a sua vida se você está guardada? Gente, a inveja faz mal é para quem sente. Nós temos que nos posicionar e fazer como Davi. Senhor, me guarda.
Os inimigos estão se levantando, estão me perseguindo, estão falando de mim. Estou vivendo um tempo de injustiça. Deus, seja justiça por mim. Quantas vezes isso acontece, nós somos caluniados, somos vítimas de injustiça por vezes. Mas, gente, dando a essência do nosso coração, aí a gente começa a odiar, aí a gente também começa a ser maledicente, na intenção de se proteger. Você é guardada como a menina dos olhos de Deus. E toda vez que o inimigo se levantar, vai ser para cair. Porque o Senhor não vai permitir que ele avance em nada que não seja para o louvor da glória do nome do Senhor lá na frente. Que a Bíblia fala que nem uma folhinha dessa aí, ó, que agora está caindo dessa árvore, caiu sem a permissão de Deus. Não vamos resolver perseguições, dia mal, com a estratégia que o inimigo usa para te atingir, porque aí sim você sai debaixo dessa asa. Quem o Senhor fala, perdoa, aí você não perdoa, não foi ele. Não foi ele que fechou a asa para você. Você escolheu sair debaixo dessa asa. Falou de você, você vai lá e é maledicente também. Você saiu debaixo da asa. Apareceu uma enfermidade na sua casa, você pode se levantar e orar e fazer como Davi. Olha, eu sou a menina dos olhos de Deus. Essa enfermidade vai deixar minha casa. Essa circunstância vai deixar minha casa. Por vezes nós somos tímidas. Por vezes a gente fica acuada. Não! Oi? E até incrédula. Faz a gente se anular. E aí é nessa hora que a gente declara como Davi também para nossa alma ouvir. Olha aqui, minha alma. Espere em Deus. Nós ainda o louvaremos. A incredulidade está querendo me pegar aqui, mas é agora que eu me levanto, posiciono e oro. Oro como quem sabe que pode clamar, porque é a menina dos olhos de Deus. E Zacarias 2:8. Quem ficou com Zacarias 2, do 7 ao 11? Aí, na ordem cronológica, foi o seguinte: Moisés usou essa expressão, Davi usou essa expressão, Salomão usou essa expressão, e agora nós já estamos nos profetas, usando a mesma expressão, a mesma palavra de ternura. Do 7 ao 11. Atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Cante e alegre-se, ó filha de Sião, porque estou chegando e habitarei em seu meio, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então habitarei no seu meio e você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. Gente, olha isso. Quem toca em nós, toca na parte mais sensível do ser do próprio Deus. Qualquer que tocar em você, toca na menina dos olhos dele. Isso precisa ser suficiente para tirar de nós aquele
ímpeto de uma mulher que precisa estar o tempo inteiro na defensiva, sabe? E talvez reflexo de tantas coisas. Faltou proteção na sua infância. Faltou tanto tipo de cuidado que você precisou viver na defensiva o tempo inteiro. Isso te cansa, isso estressa quem está perto de você, porque uma mulher que está armada, que precisa se proteger o tempo inteiro, é aquela mulher que tem resposta o tempo inteiro para tudo, por vezes mal criada, e não é porque você é má, é porque você entrou nesse modo proteção. Mas o que Zacarias está falando, quem te toca, toca na menina dos olhos de Deus. A gente precisa descansar nesse cuidado do Senhor. Você não precisa ficar armado o tempo inteiro, se defendendo de tudo e de todos. Deixa Cristo ser sua defesa. Seja frágil e vulnerável no lugar certo, no colo desse Deus que te chama de filha, que te chama de menina, que te vê. Ele nos vê. Porque se a gente não confia nisso, nós não vamos ser mansa. Não vamos. Nós não vamos ser submissa a nada e nem ninguém. Porque afinal, ou eu me protejo, ou eu reajo, ou o que vai ser de mim? Ou eu grito e falo mais alto que todo mundo, ou eu não vou ser ouvida. Existe a oração para isso. Existe essa entrega. Ajoelha, fala, Senhor, olha, tocaram em mim hoje. Me magoaram quando falaram isso. Quando fizeram isso. Senhor, hoje doeu. Senhor, hoje eu me senti assim. Me cura. Me levanta. Agora, se você quiser passar o resto da sua vida, você sendo a justiceira das suas próprias causas, você vai ser. É uma escolha. Porque a asa está aqui. O pintinho vem. As promessas de Deus estão aqui, mas a gente precisa crer. Não só crer, a gente precisa viver como quem crê. E isso são das pequenas coisas para as grandes coisas. Se você, por exemplo, está o tempo inteiro se protegendo do marido, basta falar uma coisinha que você já dá o grito. Até porque ouviu lá de trás, ó, cuidado, vai ser boba com o homem. Ó, cuidado. É o primeiro teste. Se você não passa nesse primeiro teste, que dirá um deserto muito árido. Gente, quando você se sentir desprotegida, que você achar que a primeira coisa que você precisa fazer é levantar a sua voz, ajoelhe e ora. Ajoelha e ora e diz, Senhor, o Senhor não me chamou para resolver as circunstâncias e as situações assim. Eu preciso do Senhor. Gente, Deus vem ao nosso favor. Experimenta
experimenta. E é lógico que nós não estamos falando aqui de contextos onde existe pessoas com problemas mentais, alcoolismo, violência doméstica. Para isso, existe a mão do Senhor que chama denúncia, né? Que chama corre, sai fora, busca ajuda. Eu estou falando num contexto que vocês sabem bem o contexto que eu estou falando. Mas, gente, eu ia passar batido nesse provérbio. E o tanto que eu amo essa expressão, a menina dos olhos de Deus. Porque hoje o Senhor queria trazer para nós essa segurança. Vocês são a menina dos meus olhos. Vivam como essas meninas. Vivam com essa convicção, vocês não estão soltas. Eu cuido de vocês como a parte mais frágil e importante. E aí eu queria que a gente lesse Colossenses 3,13. Quem ficou com Colossenses 3,13? 3,3. Pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, em Cristo, gente, nós não somos apenas a menina dos olhos dele. Nós somos filhas. Ele habita em nós. Ele está em nós. Você e eu, em Cristo, somos filhinhas amadas. E eu deixei aí um papelzinho. Nesse papelzinho está Oséias. Gente, Deus tinha os anjos, Deus tem os anjos, os seres celestiais que o adoram 24 horas ininterruptamente. Eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Mas quando ele criou eu e você, ele nos fez a imagem e semelhança dele, é porque ele queria se relacionar conosco. Já não era mais uma adoração por obrigação, mas por escolha. E para isso, ele deu o filho dele, para que a gente pudesse, de forma tão maravilhosa, escolher nos relacionar com esse Deus que nos chama de a menina dos olhos dele. Esse Deus nos atraiu com laços de amor. Ele nos amou primeiro. É desse jeito que ele nos chama, é desse jeito que ele nos atraiu. Foi assim que Cristo marcou a história. Vamos ler? Oséias 11:4? Vamos ler juntas. Com laços de bondade e com cordas de amor eu os atraí. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o seu pescoço e me inclinei para alimentá-los. Vamos ler a oração? Obrigada, porque não me prendes com correntes de medo, mas me atrais com laços de amor. Ajuda-me a lembrar que minha identidade não está nas feridas do passado, mas no teu olhar de amor. Que a tua palavra seja o adorno do meu coração, mais belo do que qualquer enfeite externo, e que a minha vida reflita a tua glória em cada detalhe
Amém.